Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Telamix. Eu sou Luiz Felício. E a partir deste momento, você está convidadíssimo a fazer parte deste nosso bate-papo nostálgico, por sinal, a respeito deste programa que marcou tanto a minha infância e acredito que de muitos que estão me assistindo, que é a popular Sessão da Tarde. Mas antes de nós fazermos essa interação, que vai ser bem intimista, por sinal, eu gostaria de fazer um pedido para você que ainda não está inscrito aqui no Telamix, o faça a partir de agora, pois fique sabendo que eu não falo só a respeito de filmes e seriados. E sim, tem outros conteúdos tão interessantes quanto que eu vou deixar para que você descubra, meu amigo ou minha amiga. Bom, a história da Sessão da Tarde ela é bem ampla. Eu me recordo que já nos anos 80, quando eu comecei a assisti-la, nós tínhamos, eu acho que 4 ou 5 canais abertos. Nem se existia TV a cabo ainda no Brasil. Lembro que era a própria Globo, Record, TVS. Quem lembra da TVS? Não é mesmo? A própria TV Cultura, a Band, a Manchete que veio depois. Então nós tínhamos pouquíssimas opções. E não era todo mundo que tinha condições, também nessa época, de ter o famoso Jurássico videocassete. É isso mesmo. O pai do DVD, o avô hoje de tudo que nós temos em termos de conteúdo digital. Era caríssimo. Na minha casa mesmo, eu lembro que nós não tínhamos. Aliás, eu lembro que a gente chegou já a ter televisão colorida na minha casa por volta de 1984, porque também era um objeto de desejo. Mas, falando mais propriamente dito sobre a sessão da tarde. Nessa época que eu comecei a acompanhar, eu lembro que tinham muitos os filmes do Jerry Lewis. E filmes do tipo Aeroporto, 1970 e Bolinha, que é aquele filme com a Linda Blair, filmes românticos, Doutor Zhivago, coisas desse tipo. Então era pouco atrativo, sobretudo para um garoto ali que tinha 5 ou 6 anos de idade, que era nessa época. Mas foi o meu primeiro contato. E como eu disse, nós não tínhamos opções que nem hoje, você entrar no YouTube, ou já na época dos anos 2000, final dos anos 90, TV a cabo para todo lado. Você chegava na casa de alguém, estava passando sessão da tarde, porque talvez ninguém queria também estar vendo a programação do TVS, que era bem fraquinha na época, ninguém queria ver programa didático na TV Cultura, então estavam todos lá assistindo a sessão da tarde. Já no começo dos anos 90, eu lembro que eu tinha um hábito que me marcou muito também, já que a gente está falando de memória afetiva, de infância, que era o de fazer o dever de casa, lição de casa, como nós chamávamos aqui na minha região na época, com a sessão da tarde ligada. Então, pegava lá um trabalho de história, de geografia, para fazer, estava lá copiando, a gente tinha que desenhar na mão naquela época, para você que está acostumado com tudo no Wikipedia hoje aí, né, pegar figurinha na internet, a gente tinha que desenhar, fazer todo aquele trabalho e ficava ligado. E quando nós também não acabávamos trazendo os amigos em casa para fazer aquele trabalho conjunto e deixava a sessão da tarde ligada. Nessa época, alguns filmes me marcaram, como, por exemplo, Stay By Me, Se o Meu Fusca Falasse, Lagoa Azul, você não precisa falar mais nada, né? Porque desde essa época, no começo dos anos 90, que começou a reprisar sem parar, Curtindo a Vida Doidado, que é inclusive a capa desse vídeo, ao qual eu coloquei, Cocum e tantos outros que a gente vai lembrando aqui no bate-papo. Então eu me lembro muito bem eu sentado na mesa que tinha na sala da minha casa, fazendo o dever e pelo menos escutando o que estava acontecendo. Mas o curioso, meus amigos, da sessão da tarde, que eternamente sempre passava depois do Vale a Pena Ver de Novo,
é que os filmes tinham cortes assim absurdos. Imagina se hoje fosse passar Senhor dos Anéis na sessão da tarde. Não ia dar para cortar, senão você não ia entender a história. Imagina Senhor dos Anéis picotado em 40 minutos. É o que às vezes durava um filme de 1h30. Eu lembro quando assisti Quando os Fantasmas se Divertem, do Tim Burton, que já é um filme curto, mas super picotado. Eu acho que teve 25 ou 30 minutos o filme picotado. Por quê? Como era um intervalo entre a sessão da tarde e muitas vezes aquilo que também nós vamos comentar aqui, que era a sessão Aventura, onde cheguei a assistir o Incrível Hulk do Luffy Rino, do Bill Bixby nessa época, que acabava a sessão da tarde começando, e também tinha a sessão, a novela das 6. Então era obrigatório ter esses cortes para os caras conseguirem colocar comerciais. E eu me lembro também de uma vez de estar assistindo Lagoa Azul, assistindo não, né? Porque às vezes, como eu falei, a gente deixava ligado do lado. E entrou uma notícia que eu não me lembro muito bem qual que era, mas aquele plantão da Globo. E o filme do Lagoa Azul acho que teve 15 minutos. Foi um negócio bizarro. Era muito disso que acontecia. Depois teve aqueles filmes do Danny DeVito, que também vieram muito a calhar já no começo dos anos 2000, final dos anos 90. Nossa, eu lembro de um Tira do Jardim da Infância com o Arnold Schwarzenegger, que também, né, passou pra caramba. Aliás, qual filme que não passou pra caramba na sessão da tarde? Não é mesmo? E veio assim, eu lembro também que tinha nas épocas de Natal, Ronald, acho que era esse o nome do filme, Rudolph, a Rena do Nariz Vermelho. Eu lembro que quando eu era criança, não já adolescente, né, mas quando eu tinha uns 6, 7 anos, eu torcia para chegar a época de Natal para assistir esse filme na sessão da tarde. Tinha também a época de, acho que um filme chamado Mil Léguas Submarinas, que também nos anos 80 passou pra caramba. Né? Tinha aquele filme também, Splash, Uma Sereia em Minha Vida, que os caras arrebentaram de passar. Depois já teve uma época mais moderninha, né? Sobretudo no começo dos anos 2000, onde passou muito Caça-Fantasmas, picotadíssimo, exemplo de todos. Nós tivemos aí, como eu disse, Quando os Fantasmas se Divertem, que também foi um filme assim bem que passou muito. Regresso do Corcel Negro. Eu lembro que teve uma época que passava esse filme pelo menos uma vez por mês na sessão da tarde. Porque vamos combinar, 5 dias na semana. Era um total que a Globo tinha que passar de 20 filmes no mês. Por mais que você tivesse uma videoteca recheadíssima, você tinha que reprisar, meu amigo. Imagina isso no ano inteiro. Lembro também nas épocas de Páscoa, que era tão tradicional quanto o concerto do Roberto Carlos no Natal, era assistir a Paixão de Cristo na sessão da tarde. Isso era lei. Aliás, as únicas vezes que eu lembro mesmo que a Globo tirava a sessão da tarde do ar era a época do Carnaval, porque tinha reprise dos desfiles, sobretudo aquelas escolas que passavam de madrugada no Rio de São Paulo. Então, na segunda, na terça e na quarta-feira de cinza tinha os reprises dos desfiles. E eu lembro que era terrível, porque a gente não tinha TV a cabo, nem videocassete, como eu falei ainda há pouco. Então você ligava a televisão, tinha aquilo para ver, meu amigo. Pronto, acabou. Mas são épocas que de fato marcaram, e como eu abri dizendo, a sessão da tarde, ela, por mais que hoje você tenha streaming, por mais que hoje você tenha
tudo ali na sua mão, YouTube aqui, até que os caras põem os filmes piratas para todo quanto é lado, você nunca vai. Quem participa. Digo você, quem é da minha época que pegou essa fase. Você nunca vai se esquecer de King Kong, O Regresso do Corcel Negro, Cocum, Lagoa Azul, Duro de Matar, que passou pra caramba também, vamos combinar. O Feitiço do Tempo, com Bill Murray, que a gente assistiu pra caramba na sessão da tarde. E claro, não poderia encerrar sem dizer dos Goonies, não é mesmo? Quando Goonies foi para a sessão da tarde, aliás, Goonies, só um parênteses aqui rapidinho, eu lembro que foi o primeiro filme que eu assisti em um videocassete no ano de 1986. Eu era bem criança, tinha 7 anos. Eu não tinha noção do que era um videocassete, do que era uma fita. Lembro que fui na casa de uma amiga da minha mãe, a filha dela, que tinha uma idade um pouco a mais que a minha, falou, vamos assistir um filme? Eu pensei comigo, idiota, né? Eu vou à sessão da tarde. Cheguei lá, tava com aquele bagulhão preto que você colocava um troço que para mim era esquisito lá dentro, fita engolia para dentro e começava toda aquela mágica que era assistir um filme reservadamente fora da televisão na época. Mas, de fato, os Goonies, quando vieram para a sessão da tarde, mesmo com cortes, se você não tinha nada para fazer, você se deixava, também tinha isso, deixava, exemplo de quando eu fazia as tarefas de casa, você deixava ligado a televisão para te fazer companhia. Você está de bobeira fazendo alguma coisa em casa, você deixa, até hoje às vezes eu tenho esse costume. Você vai fazer alguma coisa, deixava, e eu lembro que quando o Goonies estava passando, eu deixava a televisão a tarde inteira ligada, só para a gente, parece que, com o exemplo de outros seriados, que nem Big Bang Theory também nos dias de hoje, parece que aquela galera são seus amigos. Parece que aqueles caras estão no mesmo ambiente que vocês, né? Porque quando a gente era criança, quem não queria ter participado daquela turma dos Goonies? Então foi outro filme que marcou muito também. E agora se a gente começar a falar também de ET extraterrestre e uma pancada de coisas aí. Mas eu queria saber também, meus amigos, qual foi o filme da sessão da tarde que te marcou e, sobretudo, por quê e o que você fazia enquanto você estava assistindo o filme? Será que você era que nem eu, deixava ligado por estar e ia fazer outras coisas? Ou você fazia questão de acompanhar tudo na íntegra? Com a palavra, os meus inscritos a partir de agora. E caso você ainda não estiver inscrito aqui no canal, me dá uma força aí e faça a partir de agora. Um grande abraço e até o próximo vídeo.